Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Carteira Cash, o podcast do Carteira Azul. Eu sou a Carolina Lins e no episódio de hoje eu tenho mais uma convidada da área de finanças. E, se eu não me engano, mas ela vai explicar melhor daqui a pouco, se eu não me engano, ela não começou nessa área. Daqui a pouco ela pode explicar melhor sobre a história dela e como é que ela veio parar nesse mundo. Mas hoje a gente vai falar sobre especificamente para você que tem o seu próprio negócio e principalmente que você empreende sozinho, né? Você é uma empreendedora solo, você não tem equipe, né? A sua empresa ainda é micro, mas tenho certeza que com as dicas que serão faladas aqui ao longo do episódio de hoje, você vai ser uma micro gigante, né? Uma pequena notável, né? Como muita gente gosta de usar esse termo, né? Então, espero que esse episódio seja muito produtivo e que ajude muito, principalmente você que empreende sozinho, que não tem equipe. Bom, chega de blá blá blá, vou deixar minha convidada se apresentar e contar um pouquinho da história dela e como ela veio parar no mundo das finanças. Camila, é com você. Olá, Carol. Olá, ouvintes do Carteira Cash. Muito obrigada pelo convite, Carolina. Fiquei muito feliz, né, em receber esse convite, em poder falar um pouco, colaborar um pouco justamente aí com esse gargalo, né? Mais um dos desafios que nós empreendedoras solos aí enfrentamos no nosso dia a dia. Então, meu nome é Camila Winter. Hoje eu me considero especialista em dar clareza, direcionamento e estratégias para mentorados, alunos e meus seguidores, para que eles construam a sua própria versão de tranquilidade financeira, seja nos seus negócios, seja nas suas vidas, mas tudo isso de uma forma mais humanizada e muito alinhada, sabe, com seus valores pessoais, necessidades e realidade. Então, realmente, como você disse, né, a minha jornada com finanças não é tão longa, assim, vamos assim dizer. Eu trabalho efetivamente com finanças desde 2016 e eu falo que dentro desse projeto, a minha missão realmente é poder ensinar outras pessoas a construírem, né, um futuro mais próspero, tanto para elas como para seus negócios. Então, eu coloco toda essa minha energia em espalhar essa mensagem de que é possível você investir no seu negócio, fazer com que ele gere muitos frutos para que sustente o estilo de vida que você merece. Tudo isso sem precisar abrir mão de viver o dia de hoje. Porque houve um momento da minha vida que eu achei que isso fosse impossível, mas aí depois de tanto persistir, testar, né, coisas que dão certo, coisas que não dão tão certo, assim eu consegui encontrar esse meio termo. E aí, assim como eu consegui construir isso para minha vida, eu procuro passar essa mensagem adiante para outras pessoas. Então, realmente, apesar de hoje ter essa parte tranquila, né, financeiramente, para não ter construído tudo isso, não foi sempre assim. Assim como boa parte dos brasileiros, eu vim de uma família pobre, sem estrutura financeira, sem estrutura psicológica e emocional, inclusive. E a gente sabe, né? A gente que trabalha com isso sabe o quanto essas questões influenciam na nossa relação com o dinheiro. Então, boa parte da minha vida foi sempre focada na escassez, né, financeira. Não pode, não tem, realmente não era nem tanto não poder, era assim, não tem como, né? Não tem como comprar isso, tem que escolher qual conta que vai pagar. Meus pais tiveram aí alguns perrengues, né, financeiros nessa época de Collor, sem ter essa coisa de confiscar a poupança, então tudo isso aconteceu, né, ambos ficando desempregados, minha mãe tendo acabado de ganhar um irmão, e apesar de eu ter sido criança nessa época, né, tinha 5 anos de idade, eu lembro que desde essa época algo já ficava na minha cabeça, do tipo, eu não posso perpetuar isso. Não é possível que seja essa a vida de todas as pessoas, né? Que é só isso que nos resguarda o futuro. E aí, né, vou chamar de sorte, com um pouco de sorte, né, eu pude ter contato com pessoas, com livros, com conteúdos, né, que começaram a abrir minha mente em relação a isso. Então, eu entrei na área financeira pela porta de entrada da educação financeira, mas eu fiz uma passagem apenas por aí, porque eu entendi realmente que a minha paixão, minha afinidade era um pouco além dessa parte da educação financeira, era realmente o empreendedorismo como um todo. Mas antes disso, eu trabalhei no mundo corporativo, fiz uma carreira de 10 anos no mundo corporativo,
onde tiveram, assim, muitas experiências boas e positivas, mas, ao mesmo tempo, pela minha área de atuação ser uma área de custos, eu acho que isso acabou fortalecendo muito a minha crença em escassez. Então, durante muito tempo, eu tinha crença em escassez financeira, porque eu trabalhava para cortar custos da empresa. Então, eu achava que eu tinha que cortar custos em tudo, né? E eu vivia esse conflito. Porque eu falava assim, poxa, eu sou jovem, eu quero, né? Na época era jovem, hoje nem tanto, hoje eu sou cringe, mas na época era jovem. E, e aí eu ficava assim, poxa, mas eu quero fazer as coisas, eu quero ir nos shows, eu quero viajar, eu quero comprar as coisas para mim e suprir, né, as carências que eu tive de ordem material daquilo que eu não pude ter na infância. Então, sim, já caí nessa cilada do consumo, inclusive, né? Eu acho que acontece muito de nós, educadores financeiros. Em algum momento isso acontece, né? Muitos de nós têm uma história parecida nesse contexto, porque, infelizmente, acaba sendo a realidade mesmo da maioria dos brasileiros. E aí, com o passar do tempo, eu tive também uma experiência muito forte em relação a essa questão do empreendedorismo. Eu nunca sonhei em empreender, eu não enxergava o empreendedorismo solo como empreendedorismo, eu achava que empreendedor era só o dono do McDonald's, e, tipo, não era o dono da franquia, era o dono do McDonald's, entende? Tipo, era só essas grandes e gigantes, né, empresas e multinacionais, empresas nas quais eu trabalhava. Então, eu não enxergava uma padaria como um empreendimento, não enxergava uma empresa de contabilidade que fosse ali pequeno, um contador autônomo, eu não enxergava essa pessoa como empreendedor, eu não enxergava o tio do carrinho de pipoca que eu comprava na faculdade, né? Eu não enxergava essas pessoas como empreendedoras. Então, já começa por aí toda a minha jornada. E houve um momento da minha vida que, devido a burnout, todas as outras questões que eu tive, né, de ordem de valores pessoais e tudo mais, insatisfação mesmo como um todo dentro do mercado de trabalho, eu me vi naquela situação onde, se eu quisesse trabalhar, ou eu ia precisar continuar me sujeitando a essas questões, né, de mundo corporativo que estavam pegando muito para mim, ou eu precisava empreender. Então, basicamente, eu me senti naquele momento assim, bom, hoje eu me mato de trabalhar para ter dinheiro, eu quero ter muito dinheiro para aproveitar a minha vida, só que estou conseguindo fazer um pouco de dinheiro, mas não estou conseguindo aproveitar a minha vida. E parte desse dinheiro eu tenho que gastar cuidando da minha saúde, que está sendo prejudicada, né, pelas questões assim de trabalho. Então, isso tudo gerou todo esse conflito. E aí, por sorte, a última empresa que eu trabalhei, eu consegui entrar num programa de demissão voluntária, e a partir daí já entra a primeira dica, né, para quem vai começar, para quem empreende ou para quem pretende começar a empreender solo, que é o quê? O que me deu tranquilidade para testar muitas coisas foi justamente usar toda essa rescisão que eu recebi para me bancar. Né? Então, eu tinha férias vencidas, tinha lá reajustes que não tinham sido feitos, então eu tive uma rescisão boa. Nessa época, eu já tinha uma reserva financeira, então isso é fundamental. Você vai empreender, você empreende, você precisa ter uma reserva financeira pessoal. E aí, para o pessoal, né, para a galera que está escutando a Carolina, aqui, não só aqui no Insta, em diversos lugares ela fala bastante sobre isso, porque isso realmente é de suma importância, tipo, o pontapé inicial para tudo. Você vai empreender, você tem uma reserva, você tem mais tranquilidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então, eu fiquei assim, bom, tô agora, né, sem compromisso com nenhuma empresa, eu posso tirar um período sabático. Aí a expectativa do ser humano aqui era assim, vou tirar 6 meses sem trabalhar, porque o valor que eu tinha me bancava um ano, já era casada, mas mesmo assim bancava com o mesmo padrão de vida, pagando as contas que eu já pagava, mesmo casada. E aí eu falei, vou ficar, um ano é muito, vou ficar 6 meses. Mas aí, com 3 meses, eu já estava abrindo o negócio, porque eu falei assim, não dá para ficar parada, é muito ruim ficar parada. A gente é acostumada a ficar em movimento, né? Então, acaba sendo muito difícil aí ficar parado. Então, esse é o primeira coisa também. Segunda coisa, né, que aconteceu, assim, pensar, se conhecer, né? Se conhecer, até onde vão os seus limites. E aí eu percebi que nessa, né, eu tinha esse limite que eu não ia aguentar ficar 6 meses parado. E aí também já entra até, inclusive, uma experiência não ruim, mas que não trouxe tantos resultados positivos. Eu quis empreender na primeira coisa que veio na minha cabeça. Vou abrir uma representação de cosméticos de uma marca que não tinha no Brasil ainda. E eu era da área também de comércio exterior, então eu tenho registros com Receita Federal para fazer importação, esse tipo de coisa. Vou abrir uma representação. Já tenho metade do caminho andado, né? Dá para fazer tudo certinho. O dólar na época era menos de R$ 2, então eu falei, nossa, tô feita, né? Só que aí, Carol, eu não sabia nem passar uma base no meu rosto, entende? Eu não fazia maquiagem nenhuma. Eu não entendia nada desse mundo, não entendia nada. Então,
foi uma outra coisa também, que foi uma cilada. Tipo, eu não sabia quanto que eu precisava investir nesse negócio. Eu não sabia que eu precisava de ajuda, né, de outras pessoas para poder justamente me dar, de repente, uma assessoria. Né? Na verdade, eu não sabia por onde começar. Pesquisei no Sebrae, né, sobre isso. Falei, bom, a única coisa que veio na minha mente foi o Sebrae. E aí, nisso, eu comecei a fazer um plano de negócios. E eu passei, acho que quase um mês fazendo um plano de negócio, que no final das contas eu precisei refazer diversas vezes, porque, cara, que você planeja uma coisa, mas conforme você vai pensando, amadurecendo a ideia, as coisas vão mudando. E aí você percebe que o seu planejamento não acompanha tanto aquilo. Mas só foi possível, né, fazer tudo isso e, depois de 4 anos, largar esse negócio e começar na parte financeira, com consultorias financeiras, porque realmente tinha essa tranquilidade de ter uma reserva. Então, é uma das coisas que eu bato muito na tecla. Mesmo quem empreende, quem vai empreender, vou mudar de negócio, que nem eu mudei, né, encerrei um negócio para abrir um outro. E isso aconteceu, inclusive, a questão de finanças, porque nessa representação comercial, eu acabei abrindo uma equipe, né? Eu fui contratando outras pessoas, fui tendo outras pessoas na minha equipe. E aí elas tinham problemas financeiros, e aí eu achava aquilo meio que inconcebível, no sentido assim, nossa, mas como que ela vendeu um produto do negócio dela e foi na padaria, e foi no shopping para gastar, tipo, com sapato? Não que não pode, né? Assim, tipo, eu até defendo seu dinheiro, suas regras, mas assim, falta planejamento. Aí eu comecei a perceber essa necessidade. E foi a minha própria equipe que me incentivou a me dedicar exclusivamente com finanças, porque eu cheguei no momento que eu falei assim, gente, eu estou usando saia para trabalhar, meia calça, no calor, porque eu preciso estar vestida bem, bem arrumada para falar com os clientes, fazer maquiagem, usar essas bases que ficavam me incomodando. Mas eu não gosto disso, eu gosto de número. Só que eu não sei se as pessoas vão ter interesse nisso. E aí, tipo, foi unânime, a minha equipe falou assim, não é uma questão de gostar, das pessoas quererem, é uma questão de necessidade. E você tem isso para oferecer. Então, tipo, anos depois, eu entrei nessa. E aí, cortando agora para 2021, quando eu efetivamente decidi focar exclusivamente em finanças para empreendedores, né? Que foi onde eu cheguei, foi como eu cheguei onde eu cheguei, né? Então, foi toda essa movimentação, errando muito, caindo muito, gastando muito dinheiro de forma nem sempre assertiva, mas foram esses movimentos que me trouxeram até aqui, né? Até agora. E ao longo dessas consultorias, como eu disse, eu entrei nessa área dentro de educação financeira, focando num público, né? Então eu achava que eu trabalharia exclusivamente com planejamento financeiro pessoal. Só que ao longo dessa jornada, eu tive muito mais clientes empreendedores. Aí eu pude entender todas essas dores, né? Tudo isso que a gente vai compartilhar aqui agora, que é essa questão de você misturar as finanças pessoais com finanças do negócio, não ter capital de giro, querer investir no seu negócio e muitas vezes ter que recorrer a um banco que não vai te emprestar, porque o banco não enxerga também micro e pequenas empresas como potenciais clientes, né? Então, na teoria, tudo lindo e maravilhoso, existe BNDES, existe um monte de coisa, mas na prática, conforme eu fui atendendo essas pessoas, eu percebi que não é bem assim. Então, essa história toda para mostrar que também, mesmo a nossa jornada empreendedora, né, ela é bem, muitas vezes, feita de caminhos, de situações que parece que nunca vão te trazer neste momento que você está agora, mas que trouxeram. Então, foi assim que eu cheguei aqui. Ah, muito bom. Realmente, o caminho de ninguém é linha reta, quem dera se fosse, né? Assim, mas esses momentos assim mais complicados é que acabam preparando a gente né? Como se fosse assim, os dias de luta que prepara a gente para os dias de glória, digamos assim. Então, faz todo sentido o que você falou. E eu me identifiquei com vários pontos aí da sua história. Primeiro, sobre a questão de, não me via empreendendo, né? Eu sempre conto essa história também, que quando eu criei carteira, eu criei como um hobby, porque uma amiga, né? Eu era muito. Na época eu estava assim, a nerd que só assistia vídeos de investimentos no YouTube e ficava querendo contar para as minhas amigas. E minhas amigas, né, todas de humanas, assim, ninguém estava nem aí para essas coisas. E eu ficava aquela chata que estava aprendendo, queria compartilhar. E aí uma amiga que deu esse empurrão para eu criar primeiro, né, o Instagram do Carteira. Mas assim, muito como hobby. Assim, outra coisa, assim, da minha história, assim, que na faculdade, né, eu fiz faculdade de administração. E eu não entrei na faculdade pensando em finanças, né? Eu queria trabalhar com marketing, muito por conta
do exemplo que eu já tinha em casa da minha irmã, que tinha acabado de se formar em publicidade, e eu já entendia um pouco, acompanhando, né, o trabalho, os estudos dela na área. E especificamente dentro da faculdade de administração que eu fiz, na UF, na época que, assim, devia ter um ano mais ou menos que eu estava na faculdade, teve um conflito, assim, uma racha, digamos assim, entre os professores, né, do departamento de administração lá. E tinha, assim, metade dos professores eram a favor do empreendedorismo, enaltecer, eles até queriam que empresas, como a UF, né, era uma faculdade federal, esses professores queriam, porque eles já viam exemplos, né, na faculdade de engenharia, em outros cursos lá da UF, de trazer, né, conseguir ajuda, auxílio da iniciativa privada, né? Tinha a Petrobras, que, né, tem projetos lá dentro da UF e tal, com o pessoal de engenharia. E aí tinha os outros professores que eram mais conservadores, porque como era uma faculdade pública, eles queriam que a faculdade de administração, por mais que não esteja lá, né, no meu diploma não está escrito administração pública, tinha esses professores que queriam, né, que a gente se formasse em administração pública, né, praticamente. Então teve essa racha e a gente que era aluna ali, né, no momento ficou assim, né, tinha os alunos que eram super a favor dos professores do time empreendedorismo e os outros alunos que eram a favor do time dos concursados, né, na verdade, né? Tinha, dentro desses professores que eram a favor da administração pública, eles, obviamente, queriam incentivar os alunos a fazerem concurso público e também trabalhar né, como empregados, funcionários de empresas privadas, porque tinha alguns desses professores que trabalhavam em empresas privadas, tinham a própria consultoria deles. Então, eu fiquei assim, caramba, acho que eu não, né, acabei me deixando muito levar por esses professores né, do time da administração pública e do CLT e tudo mais. E na época eu não tinha, assim, eu tinha até um medo de empreender, a gente empreender, aquela renda incerta, sabe, aquelas coisas todas que a gente ouve né, de quem já empreende, né? De não ter renda certa, enfim, de todos os desafios que tem de empreender, aquilo me deu um medo. E eu falei, não, eu vou terminar a faculdade e eu vou trabalhar numa empresa privada, porque concurso público também eu não queria fazer, porque falar carreira pública, por mais que você seja promovido, é muito para você propor mudanças, assim, para ter uma flexibilidade, é muito difícil, né? Então eu também não, minha mãe enchia o saco, né? Vai fazer concurso público, vai fazer concurso. Aí, né, ela era assim tanto comigo quanto com a minha irmã. E eu não, também não quero concurso público. Então eu sempre ficava na minha cabeça que eu vou ser, né, CLT, empregado de empresa privada. E assim eu fui até uns dois anos atrás, mais ou menos, que é quando eu comecei a monetizar o carteira, que eu comecei a atender as minhas primeiras clientes de consultoria. E aí que eu vi, assim, no início eu não reconhecia que aquilo era um negócio, assim, que era o meu empreendimento, o meu próprio negócio. Que eu era uma empresária, né? Eu achava, aquilo que você falou, né? Você achava que empresário era o dono master do McDonald's, né? E eu tinha uma visão muito parecida, assim, tipo, empresário é aquele pessoal milionário lá que aparece na capa da Forbes, entendeu? Né? Eu, empresária, só estou atendendo umas pessoas aqui. Não, isso aí não é negócio, pô. Estou atendendo aqui online, na época, no meu quarto, na casa dos meus pais. Isso aí não é empreender, né? Eu tinha essas crenças limitantes todas sobre empreender. E aí foi caindo as fichas aos poucos, assim, conhecendo história de outros empreendedores, principalmente na internet. No ano passado, que aí eu também conheci o seu trabalho também. Aí caraca, a gente, por mais que não tenhamos equipe e tudo mais, né, seja o nosso próprio negócio, sejamos sozinhos aqui, né, a gente é empresária, a gente tem um negócio, a gente está empreendendo, né? Então, eu me identifiquei muito assim com o que você falou e assim, empreender hoje acho que tem dois caminhos, né, que a pessoa chega no empreendedorismo, ou por paixão,
ou por necessidade, né? E eu acho que cada vez mais está sendo por necessidade, né? E aí é que também moram os perigos, principalmente na questão financeira do negócio, né? Queria até que você contasse se você teve algum exemplo de cliente que você atendeu que começou a empreender por necessidade e estava assim totalmente perdida, desorganizada com o negócio, quase faliu ou faliu também, se você tiver algum caso assim, é sempre legal trazer para a gente refletir mesmo. Sim, sim. Bom, na verdade, eu mesma, quando comecei a empreender, eu não fazia justamente o que hoje eu falo que é o erro número 1. Então, assim, as finanças pessoais estavam em dia, porque isso eu já fazia, né? Comecei a investir para a reserva financeira, né? Na verdade, eu comecei a construir reserva financeira, acho que foi em 2010, mais ou menos, 2009, 2010, acho que foi nessa faixa de tempo. E aí, em 2011, 2012, já estava investindo mesmo, porque aí já tínhamos atingido aí essa primeira etapa dos objetivos. Então, quando eu comecei a empreender, exatamente como você disse, encarava que eu não fui trabalhar por hobby, né? Porque eu precisava de fato um trabalho, mas eu não queria voltar para o mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu não levei a sério meu primeiro negócio. Então, eu encarava aquilo como, sim, tipo, é um trabalho que eu estou fazendo para não cair no tédio, para não entrar em depressão, enfim, uma série de coisas assim, porque foram muitos anos trabalhando direto, então realmente é complicado você parar assim da noite para o dia. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a empreender não foi, a primeira coisa que eu não fiz, né? Não foi cuidar do financeiro do meu negócio. Então, e eu não tinha essa experiência, inclusive, porque dentro das outras empresas eu não era da área financeira, eu trabalhava com algumas questões financeiras, mas não no departamento financeiro. Então, era custos, precificação, revenda, né, contratos, todas essas coisas, negociação de pagamentos, prazos e financiamentos com fornecedores. Mas o financeiro em si de uma empresa não tinha esse contato, né? Isso quem fazia era o departamento financeiro. Então, o que eu achava? É só eu anotar quanto que eu estou vendendo e tá tudo certo. Aí, com o tempo, eu fui percebendo que não era assim. Eu também, até só um parênteses, assim, que é bem interessante, quando você falou também de não se ver como empreendedora, eu, quando ia preencher alguma ficha, né, ia responder alguma coisa, tipo, é no hotel, você precisa fazer o check-in, aí tá lá, profissão. Eu colocava autônoma, eu não colocava empreendedora, porque eu não me enxergava assim, eu não colocava empresário. Então, eu colocava autônomo, porque eu falava, isso aqui é só um bico, né? E isso faz a diferença. Então, eu não cuidava do meu negócio como um negócio, porque eu simplesmente não enxergava como um negócio. E isso, eu e todos os clientes que passaram por mim, cometi esse mesmo erro. Né? Então, com o tempo, eu fui entendendo que, não é assim que funciona, eu preciso separar as contas, né? O que é financeiro da Camila é da Camila e o que é da empresa é da empresa. Minha empresa, na época, tinha um nome, era uma loja virtual, chamava Macadâmia, e aí depois eu encerrei, né? E quando eu abri a consultoria, aí sim eu já abri do jeito certo, já fiz tudo do jeito certo. E já tinha CNPJ, né? Abri CNPJ em 2014, comecei a empreender em 2013, em 2014 eu abri o CNPJ tudo certinho. E aí sim, depois desse momento eu comecei a fazer tudo conforme manda o figurino, mas foi uma trajetória. Então, assim, primeiro erro mesmo, né? A primeira coisa que esses clientes que eu tive de história, assim, é misturar as finanças. Então, toda vez quando alguém me procura, quando é consultoria financeira de negócios, a maioria vai ser assim, olha, não sobra dinheiro, eu não tenho caixa, minha empresa não tem caixa, eu estou faturando pouco, então são esses tipos de reclamações. Aí, quando eu começo a fazer esse diagnóstico, eu começo a achar uns números esquisitos dentro das contas, né? E aí eu pergunto, o que é isso? Isso aqui é a escola dos meus filhos. Mas isso aqui é o mercado, é que eu precisei passar no mercado quando eu fechei aqui o negócio. Então, assim, essa é a principal falha que faz o negócio quebrar. E eu tive um cliente que, quando ele me procurou, devido ao ramo de atuação, que foi bem no início, né, nessa coisa da pandemia, ele teve, de fato, um impacto negativo em virtude disso. Era uma empresa de montagem de móveis, então ele presta serviço para essas empresas, esses grandes magazines que existem. E aí, quando ele chegou, já estava complicada a situação financeira, ele precisou enxugar o quadro de funcionários, e aí chegou um momento que não tinha muito o que fazer, porque o negócio era muito engessado, o modelo de negócios era muito engessado, o negócio era dele, mas ele tinha que atender toda a agenda do cliente.
Então, isso fazia com que ele não conseguisse melhorar a precificação, que estava errado, né? Então, nós vimos juntos. Isso acontecia muito, aliás, é um dos principais problemas também que faz, que chega, né, nessa demanda do cliente. Ela fala assim, então, eu acho que eu não estou tendo lucro. Aí, quando você chega lá, como que você chegou nesse preço? Eu pesquisei na internet. O meu concorrente cobra esse mesmo preço. Então, você percebe que isso acaba sendo também a segunda falha. Então, a primeira é misturar as finanças pessoais com o do negócio. A pessoa acha que porque o negócio é pequeno, ela não precisa de um prolabore. Mas eu sou MEI. Então, mas mesmo sendo MEI, você precisa de um prolabore. Então, isso realmente é o que faz o negócio quebrar. E esse cliente dos móveis, em específico, ele precisou encerrar a demanda porque simplesmente o negócio dele não tinha possibilidade mais de dar lucro. Né? Aí, claro, não era só uma questão financeira, mas não era dele. Né? Para toda uma movimentação financeira que ele precisaria fazer para corrigir, faria com que ele perdesse o cliente. Então, nesse caso, não fazia sentido, mas como ele é um empreendedor nato, ele já, antes de encerrar esse negócio, ele já estava abrindo outro, então conseguiu aí ter uma solução, né, positiva para a questão mais pessoal dele, de vida dele. Mas foi uma situação complicada. Agora, os demais clientes, assim, muitos do que aconteciam, Carolina, era assim, não tinha lucro. Então, até faturavam bem. Então, era comum mesmo a pessoa chegar faturando pequenos negócios, assim, chegava até mim faturando 20, 30, 50, 60 mil. E aí, tipo, quando você batia a folha de pagamento, todas essas coisas, o lucro mesmo não existia. Ela estava devendo, inclusive, literalmente devendo, com empréstimos para o banco e tudo mais. E aí, a mesma coisa que as pessoas fazem na vida pessoal, elas fazem também no negócio. Então, esse negócio de entrar no cheque especial, um monte de cartão de crédito, um empréstimo para pagar outro. Então, eu também tive casos assim. E aí, quanto mais a pessoa entra nessa bola de neve no negócio dela, pior é. E chega em alguns momentos que pode ser pior, inclusive, do que você fazer isso na sua pessoa física, né? Você na sua vida pessoal. Porque se você tem funcionários e começa a ter outros problemas, como não pagar funcionários por falta de dinheiro, isso gera ações trabalhistas e pode executar os seus bens pessoais, né? Dependendo do tipo de negócio. Aliás, para todos praticamente. Então, isso realmente assim, é uma questão muito sensível e que o maior desafio em relação a isso não é separar as finanças pessoais e as finanças do negócio, é justamente trabalhar a mentalidade de que você precisa encarar o seu negócio como um negócio. Que se você trabalhasse para os outros, você receberia um salário. Então, por que quando é para o seu negócio você também não recebe? E aí tende a ter esse pensamento, não, mas eu trabalho é para eu poder ter o quanto eu quiser. E não é bem assim que funciona. Então, eu acho que esse é o maior desafio que eu tenho, assim, porque são muitas conversas para mostrar, né? E aí é conversas, é projeções, é mostrar todas as planilhas, todos os cálculos e falar, olha o que vai acontecer se você continuar fazendo isso. Né? Então, realmente, assim, de longe, e é uma coisa que poderia ser evitada, sabe? É uma coisa que se você começa o seu negócio, você já começa ali certinho, fazendo esse mínimo, né? O que é meu e o que é do negócio, isso por si só já faria com que menos empresas fechassem, né? Porque realmente nos 2 primeiros anos, praticamente metade das micro e pequenas empresas fecham as portas. E essas micro e pequenas empresas inclui-se inclusive é ótimo, né? Inclui os MEIs, né? Então, os microempreendedores individuais, justamente por isso. Essa é uma parte mais sensível que existe do trabalho e é que mais é o primeiro passo, inclusive, né, para você cuidar mesmo das finanças do seu negócio, principalmente sendo empreendedor solo, uma empreendedora solo. É o maior desafio porque a gente sozinha tem que dar conta de um monte de coisas. Então, a maioria, né, a maioria das pessoas, assim, tem um negócio próprio, aí chega em casa, tem filho, tem família, aí tem outras pessoas que empreendem enquanto trabalham no trabalho CLT, como quando eu te conheci, né, era o seu caso. Então, assim, são muitas demandas para a gente dar conta. Aí, não bastando, tem que dar conta de gestão com fornecedor, cliente, empresa de pagamento, maquininha de pagamento de cartão, ou empresa de pagamento online, aí é o meu financeiro, a contabilidade, então realmente é bastante coisa, porém, essa parte financeira, eu gosto de falar, se você fosse transformar o seu negócio num corpo humano, as finanças é meio que o coração, e o dinheiro é o sangue que está bombando, porque sem dinheiro, sem o caixa, você não investe no seu negócio. Você não consegue prospectar mais clientes se você não tem caixa, né, o seu financeiro em dia. Vai ficar sempre um sufoco para você. Vai ser sempre penoso você fazer novas vendas. Você vai ficar com aquela pressão, preciso vender a qualquer custo. E isso atrapalha todas as áreas do seu negócio. E sendo empreendedora solo, vai ser inevitável que isso respinga na tua vida pessoal. Principalmente a vida financeira pessoal. Então,
foram todos os casos assim, e conforme eu fui trabalhando justamente esses pontos, os clientes entenderam, né? Eles sempre entendiam, no final das contas. Nunca, ainda bem que nunca tive um caso que a pessoa falava assim, não, então eu não quero mais a consultoria, não quero mais esse trabalho contigo, porque não vou fazer isso. Todos entenderam, no final das contas. Porque é aquilo que você falou, a empresa é pequena, mas a gente já deveria, pelo menos, né, começar a pensar como um negócio grande. Ok, eu sou uma microempresa hoje, eu sou uma eu-presa, mas eu sou uma eu-presa com pensamento de empresa para que justamente eu me transforme numa empresa. Então, ao meu ver, esse é o único caminho de você fazer isso, né? Começando desde cedo, resolvendo de imediato essa questão. Sim, eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade justamente, não é só de, como você falou, acho que o ponto não é só saber separar finanças pessoais e do negócio, né? É claro que existe esse problema também, eu já atendi cliente que ela literalmente pegava o dinheiro do caixa da empresa dela para pagar a pizza do fim de semana, né? Então, mas eu vejo que tem essa dificuldade justamente de separar um salário, né? Semana passada mesmo eu estava participando de uma live com a Diana lá no perfil lá do Venda Mais Lingerie, que é que é o perfil que ela tem para ajudar, né, no marketing das vendedoras, né, das revendedoras de lingerie. E aí a gente estava falando sobre essa questão de como é que seriam os primeiros passos para elas lidarem com as finanças. E aí eu lembrei que foi até uma das primeiras clientes que eu tive de consultoria, era uma revendedora de lingerie. Ela tinha, e pelos comentários também das meninas que estavam participando da live, tinham a mesma dificuldade que essa ex-cliente minha, que era justamente, assim, que eu vejo que deve ser mais comum mesmo no início do negócio, que é justamente separar, né, uma parte do seu lucro e não do seu faturamento, que também tem essa questão, que muita gente não sabe a diferença de faturamento e lucro, e isso também prejudica de certa forma, mas acaba que sabe, fica pegando ali o lucro e só reinvestindo, no caso de quem tem um negócio físico, né, principalmente venda de mercadoria, pega ali para comprar mais estoque, mais estoque. Aí eu, gente, em que ponto vocês estão pensando em pegar né, em separar um dinheiro para vocês mesmas? Vocês estão trabalhando só para ficar pagando o negócio e as suas despesas pessoais, né? Aí teve muita gente, eu não estava pensando nisso. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que tá as finanças pessoais dessas pessoas, né? É que para a gente também, né, tem essa questão, como a gente já tem uma certa experiência de atendimento, para a gente parece meio óbvio, meio absurdo, mas realmente não passa pela cabeça dessas pessoas e elas também não são ensinadas, né? A gente não a gente nem educação financeira direito a gente teve na escola, quanto mais educação empreendedora, né? Uma coisa que também faz falta, né? Então, assim, sobre essa questão de separar, né, um prolabore, o que você pode sugerir para elas para facilitar delas conseguirem, né, ter um dinheiro para reinvestir no negócio e ao mesmo tempo ter um dinheiro delas também, né? Porque o negócio também foi feito para gerar dinheiro para elas mesmas, para a vida pessoal delas, né? Isso, exatamente. Isso que você falou é tão verdadeiro, até da própria falta de educação financeira e educação empreendedora como um todo, que justamente a maior questão desse ponto de separar as finanças é que as pessoas nem entendem, né? É uma questão realmente bem mental. Eu já cheguei a ouvir como objeção, por que eu devo separar se o bolso é um só? Então, tipo, o erro é justamente esse, porque não é um bolso. Você acha que é um bolso só, mas não é, né? Então, existe o caixa do seu negócio e existe o seu bolso. Então, eu acredito assim, primeiro, né? Eu tenho como filosofia de negócio hoje, como eu falo especificamente de finanças para empreendedores, então eu já bato do princípio que, como boa parte do meu público, e eu também
fazemos parte desse grupo de pessoas que foram empreender por necessidade, não por paixão, eu já entendo que, já que é para empreender, já que é para fazer toda essa movimentação que nem era o seu sonho, que seja para sustentar o estilo de vida que você merece. Então, o trabalho está antes do negócio, né? Então, para essa separação, esse caminho que eu vou falar é o caminho que eu falo que é o ideal. É claro que aí depois eu vou falar da realidade, né? Porque assim, expectativa e realidade, como basicamente tudo que a gente vê na internet aqui também não é muito diferente, porque realmente a realidade é o que manda, né, nessas horas. Mas o ideal é o quê? Você avaliar a tua vida financeira pessoal. Entende? Então, é necessário que a sua vida financeira pessoal esteja minimamente organizada. Porque se você não sabe quanto custa viver a sua vida, e é essa a pergunta que eu sempre faço para as pessoas, para os meus clientes, para os meus seguidores, se você não sabe quanto custa viver a sua vida, você não sabe o mínimo que o seu negócio precisa faturar. Então já começa por aí. Você vai vai ficar sempre correndo atrás do rabo, porque né, você nem sabe quanto que precisa. E aí fecha qualquer negócio achando que está sendo um bom negócio para você, às vezes não é um projeto bom, financeiramente falando, mas porque você precisa daquele dinheiro. Então, literalmente, colocar a casa em ordem, né? Então, é organizar suas finanças. E aqui, eu gosto de trabalhar muito no sentido de não focar tanto em redução de custos, porque é um valor pessoal e de negócio que eu tenho, que é justamente isso, o seu negócio para sustentar o seu estilo de vida, porém, né, uma ressalva. Se a pessoa nunca olhou para as finanças pessoais, e é o caso da grande maioria das pessoas, eu falo que assim, é necessário você avaliar quanto custa viver a sua vida hoje, colocar na ponta do lápis tudo, né? Essa questão moradia, né, suas despesas pessoais, alimentação, transporte, tudo mesmo, literalmente, e avaliar se ele é coerente com a tua realidade hoje. Porque às vezes você vai precisar sim descer alguns degraus, né, dar alguns passos para trás, justamente para poder ter condições de injetar mais no seu negócio para que ele venha dar o prolabore que você deseja para viver o padrão de vida que você deseja. Então, ao meu ver, né, é o que eu uso na minha metodologia, a movimentação é essa. Alguns clientes chegam e falam assim, olha, esse quanto custa viver o meu negócio, eu levantei, mas eu vou precisar revisar um monte de coisa, porque eu já vi que está muito além do que o que eu vou conseguir. Meu negócio não fatura isso. Então, a própria pessoa chega a essa conclusão. E a intenção realmente é essa. Então, ela já sabe que não pode pedir ela já sabe qual que é o teto de prolabore dela. Então, esse é o primeiro ponto. Ok, eu organizei essa parte minha financeira pessoal. Imagina, hipoteticamente falando, assim, eu preciso, para viver a minha vida pessoal, eu preciso de R$ 2.000. Então, eu falo que esse é o teu ponto de partida de prolabore. Então, esse é o mínimo de prolabore que você deve pedir para a sua própria empresa. Mas eu não consigo tirar isso hoje. E é aí que entra a questão da realidade, porque a expectativa é você receber justamente o valor que você precisa para se bancar. Mas a realidade a gente sabe que não é bem assim. Né? Via de regra, e dentro do mundo corporativo, inclusive, eu já trabalhei com projetos, com gestão de projetos, então o que a gente entende? Empreender é um projeto. E como todo projeto, existe toda uma fase que usa-se, eu só conheço pelo termo em inglês, que é dentro do projeto, que é ramp up, que é justamente essa fase de você pegar impulso, é como se fosse um avião, né, subindo, saindo da pista, levantando voo. Então, é aquela situação horrível, super desconfortável, você fica com as costas grudadas na poltrona, porque você nem consegue se mover, não pode levantar, não pode fazer nada. Por quê? Porque o avião precisa daquele momento até ele se estabilizar. É a mesma coisa do seu negócio. Então, para algumas pessoas vai levar mais tempo, para outras menos tempo. Existe uma média de pesquisa, acho que do próprio Sebrae, inclusive, que fala que leva até uns 2 anos, de 2 a 3 anos, dependendo do tipo de negócio, isso para pequenas empresas. Então, é entender que nesse prazo é provável que você não consiga o prolabore que você deseja, que é esse quanto custa viver a sua vida. Então, vai ser necessário buscar outras alternativas. Por isso que comecei falando da importância da reserva financeira, porque se você já tem uma reserva financeira para bancar esse quanto custa viver a sua vida, você consegue se flexibilizar em relação ao teu negócio, até o momento que você começa a tirar o prolabore que você deseja. Então, muitas vezes você vai precisar fazer isso de forma gradativa. Eu preciso tirar 2.000, mas eu vou começar com 500. Eu fiquei 1 ano sem receber, eu fiquei 1 ano agora, desse último negócio meu, eu fiquei 1 ano sem receber nada, era tudo meu negócio, porque eu estava reinvestindo, eu estava fazendo uma especialização, uma pós-graduação em finanças. Então,
eu fui usando todo o valor para reinvestir, mas eu só pude fazer isso e eu assumi esse risco porque eu tinha reserva financeira. Então, quanto menos pressão você tira do teu negócio para te remunerar num curto prazo, melhor é para você. Mais fácil, por incrível que pareça, mais fácil, mais rápido vai ser você conseguir regularizar essa situação e tirar o teu próprio prolabore. Então, assim, você vai ter a sua meta, que é o seu financeiro pessoal, e vai ver qual que é a sua realidade. Eu já tive clientes que começaram, antes de me conhecer, eles começaram com um prolabore de 200, R$ 300, né, recente, vamos assim dizer, né, assim, tirando e descontando inflação, essas coisas, pode considerar esses valores, né, e foram aumentando gradativamente, até hoje faturarem até muito mais do que o que eu faturo, bem mais do que o que eu faturo. Então, é um processo, né, é isso que precisa ficar claro, só que para isso acontecer, realmente, precisa ter o financeiro pessoal em dia. Não dá para negligenciar essa parte, né, Carolina? Mas o povo negligencia, né? Com certeza, né? Eu estava até lembrando aqui de, de uma época que eu mesma, assim, eu sempre trabalhei, desde a época de estágio, na área financeira, né, de empresas privadas, só que eram em áreas diferentes. E aí eu lembro que nessa primeira empresa que eu estagiei, tinha, assim, o pessoal do marketing e do comercial tinha, assim, um certo ranço e distanciamento do pessoal do financeiro, assim. E a recíproca era verdadeira também, porque a gente era de uma área que a gente tinha que, não só tinha a parte de prestação de contas e tal, mas a gente também tinha que autorizar adiantamentos, assim, né, para alguns, não sei se seria cliente ou fornecedor, isso já tem 6 anos, É às vezes a gente até pensa. fornecedor, né? É, Provavelmente. é porque eu não quero abrir muito o que é o negócio Uhum. aqui, porque vai que alguém da época me ouve, né? Não posso dar muita pista do que é o negócio. Mas é fornecedor, com certeza. Então a gente às vezes tinha que liberar adiantamento para um fornecedor que não vendia bem, sabe? E às vezes um adiantamento assim de meio milhão, 1 milhão, assim, uns valores que mesmo às vezes 3, 4 anos vendendo lá o produto, não conseguia recuperar. Aí a gente ficava assim, gente, esse pessoal do marketing, do comercial, acha o quê? Que a gente fabrica dinheiro, né? Porque também tem o pessoal que, né, tem um certo ranço das finanças, porque acha que para resolver os problemas financeiros do mundo é só imprimir dinheiro. Ah, gente, se fosse assim, poxa, né? Seria, né? A gente não teria fome, não teria miséria no mundo, né? Se fosse tão simples assim de resolver, né? Mas assim, eu ficava assim, gente, né? E aí tinha esse ranço deles também. Eles não tinham menor interesse. Eu lembro que só um coordenador, ele, quando ia ter um lançamento e precisava fazer essas liberações de adiantamento, ele vinha conversar com a gente para entender a situação do fornecedor, né? Se fazia sentido liberar aquele adiantamento para ele, se realmente ele seria capaz de recuperar esse adiantamento depois. Então, eu até admirava muito ele nesse sentido, tipo, cara, ele é de marketing, coordenador de marketing, e tá tendo aqui sempre interesse e paciência de entender o financeiro, porque ele já entendeu que o financeiro é importante também, porque até na internet também eu já vi, assim, umas coisas absurdas, né, de uma menina que ela era gestora de tráfego aí, de um perfil grande do Instagram, e ela falando que, assim, ela ganhou muito dinheiro quando ela começou a trabalhar como gestora de tráfego e torrou o dinheiro todo. Tipo assim, né? Ficou no 0 a 0 no fim das contas. Do que adiantou ela ganhar aquele dinheiro todo se ela torrou tudo, né? Uhum. Então também tem essa questão, além da pessoa que acaba só reinvestindo no negócio, principalmente quando ela tem um negócio físico, né? Que acaba demandando isso, esse custo mesmo. Tem a pessoa que ela assim, gasta, assim, torra tudo também com questões pessoais e no fim das contas não sobrou, não fez um caixa, não fez uma reserva, Exato. até para reinvestir no próprio negócio, né? Porque mesmo que o negócio seja um serviço, que no caso dela era um serviço, ela era uma gestora de tráfego, ela, né, precisava ter um dinheiro também, né? Porque por mais que, né, no caso de gestores de tráfego, pelos que eu já venho conversando com alguns, a maioria
eles não injetam dinheiro, né, nessas campanhas, normalmente é o próprio expert, produtor lá digital que coloca, mesmo assim, quando ele está sem cliente, ele precisa fazer, né, o trabalho dele de tráfego para chamar mais clientes para contratar ele. Então, se não está juntando dinheiro, da onde, né, que vai tirar orçamento para continuar esse trabalho e estar sempre tendo novos clientes, né, se não tem dinheiro? Aí que as pessoas acabam, né, se recorrendo a empréstimo e aquela coisa toda que você falou. Mas, assim, outra coisa que eu queria comentar também, que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, além do Prolabore, eu acho que é a precificação. Eu acho que é o ponto mais complexo. Então, se você puder dar um norte sobre isso, para a pessoa perceber, às vezes ela até está vendendo bem, mas a conta não está fechando mesmo assim, né? Então, tem casos que é por causa da precificação. Então, em que casos que o problema é a precificação? Como é que ela sabe? Como é que ela identifica isso? E como é que ela resolve? É muito complexo ou tem um caminho tranquilo? Tem um caminho. Se é tão tranquilo, não sei. Vamos descobrir se é tranquilo ou não. Bom, não é muito difícil saber se o seu problema é precificação, né? Já começa pelo fato. Você fez uma precificação calculada, baseada no seu negócio mesmo? Como foi feita? Camila, eu não fiz, né? Carolina, eu não fiz. Eu simplesmente peguei do concorrente. Então, 99% de chance de que está errado. Porque a gente, principalmente, né, aqui no digital, tem muito essa recomendação de pessoas que não são financistas, né, que não são da área financeira, fazendo essa recomendação. Então, você vê, né, justamente esse pessoal que é do marketing digital, que acaba dando essas informações, porque o público deles, né, que é o mesmo público, muitas vezes, que o meu, né, que o nosso público, são pessoas que têm, de fato, esse desafio, mas como já estão ali, acabam perguntando para eles. E aí, como eles não são especialistas na área, eles vão falar o quê? É só você colocar o preço igual da concorrência, principalmente para produtos no digital. Só que aí, isso acontece também direto no offline, né? Então, lojas, empresas físicas também acontece muito, produto também, não é uma característica específica de infoproduto, né, que é os produtos vendidos online, não é uma característica exclusiva de produto físico, não é uma característica exclusiva de serviço. Então, a maioria faz assim, quanto que custa, em média, uma consultoria? A hora custa, em média, R$300. Então tá bom, vou cobrar R$300. Só que você não vê a estrutura de custos, né, do teu concorrente. Ele não fala isso. Eu até bato muito nessa tecla, com essa coisa do digital, fala muito justamente isso. Faturei muito, faturei 6 dígitos, né, mais de 100 mil reais em apenas 7 dias. Primeiro que não é em 7 dias, mas segundo que ela investe tudo isso, mas aí ela fatura tudo isso, mas aí quando você vai ver quanto que investiu, foi exatamente os 6 dígitos também. Né? Não que necessariamente fica no 0 a 0. Muitas vezes fica, né? Muitas vezes fica no 0 a 0 até devendo, né? Até fica acaba tendo prejuízo, né? Literalmente prejuízo financeiro, a grande maioria dos casos, inclusive. Mas as pessoas não divulgam isso, não levam isso em consideração. Então você precisa entender como que é o teu negócio. Por quê? Não tá tão errado, tá? Não vou ficar falando que isso é culpa do guru e tudo mais. Uma coisa que eu falo muito em relação à precificação é que, assim, nós duas, né, trabalhamos justamente nessa área financeira, então a gente entende um bocado aí em relação a essa parte econômica e tudo mais. Então, o que a gente já sabe e que é realmente uma prática, né, que é o comum? Preço, teoricamente, né, meio que ele é definido pelo próprio mercado. Então, isso significa que realmente, se eu compro um fone de ouvido da marca X, dificilmente eu vou vender esse mesmo fone de ouvido dessa mesma marca por um preço muito maior do que já está sendo comercializado por aí. Então, não é à toa que dão essa recomendação, é só colocar da concorrência. Só que você precisa avaliar, né, se você realmente pode arcar com essa precificação. E aí, entra-se em cálculos,
existe um cálculo padrão para você fazer isso. Eu costumo usar, eu transformei, peguei essa parte de cálculo financeiro, que é você justamente avaliar seus custos, o seu tempo. Para quem presta serviço é um pouco mais complicado, então você precisa levar muito em consideração o seu tempo, o máximo de atendimentos que você consegue fazer. Se você trabalha com produção e venda, né, de algo físico, eu gosto muito de usar exemplos quem trabalha aí com alimentação, então você precisa entender quanto tempo você pode usar determinado aparelho, forno, fogão, enfim, todas essas estruturas de custos. Então, literalmente levantar tudo isso para, no final das contas, entender se esse seu preço realmente é compatível. Porque, às vezes, no final das contas, você até chega nessa precificação mesmo, que é igual, meu preço realmente, né, fiz uma consultoria, ou eu aprendi a calcular e realmente meu preço é igual ao do concorrente. Ok, mas agora você já sabe se você pode dar desconto, se não pode, se você pode aderir a algum evento de promoção, né, de liquidação, uma série de coisas que praticamente, assim, principalmente nessas pequenas empresas, empreendedores solos, não levam isso em consideração. Né? Então, assim, vai começar, logo a gente vai ter Black Friday e eu vou aderir, mas a pessoa nem sabe se ela pode aderir, porque ela não tem essa estrutura, né, essa precificação correta. Só que também, como eu disse, eu peguei essa parte técnica da precificação e eu agreguei algumas coisas e eu desenvolvi um método próprio que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é o seguinte, a precificação por si só, ela vai resolver essa questão financeira, né, numérica, para vocês, mas justamente numa era que a gente vive, onde muitas pessoas precisarem empreender por questões de necessidade, você vai ter uma concorrência maior. E quando eu falo concorrência, não é literalmente o teu concorrente que faz a mesma coisa com você, mesma coisa que você, é outros tipos de pessoas empreendendo. Então, às vezes, o seu público é uma pessoa que ou ela vai pedir um iFood na sexta-feira, um lanche, né, na sexta-feira, ou ela vai contratar a sua consultoria, por exemplo. Eu sei que são valores assim discrepantes, mas existem pessoas que estão nesse nível, porque a atenção dela tá, o cliente, né, tá dividindo a atenção com diversas pessoas. Então, entra essa parte extra que eu acabei desenvolvendo conforme fui tendo essa experiência, que é a parte estratégica. Então, eu também já não acho mais que a precificação financeira tradicional sozinha é o suficiente, né? Ela não é incompleta. Você tem o teu preço ali calculado perfeitamente. Só que você precisa de algo a mais. E esse algo a mais eu chamo de estratégia. Né? Então, eu até desenvolvi como método precificação estratégica, que é justamente você alinhar justamente essas questões do marketing, de marca, né? Gestão de marca, como você está se desenvolvendo, não é só para online, isso vale para tudo, né? Se a pessoa está no online, se está no offline, e voltando àquela analogia que eu comecei fazendo, né? Falando que o financeiro seria o coração, é você pensar que o marketing também faz parte desse ecossistema. Então, imagina que o marketing vai ser aquela parte de fora sua, né? Justamente como atrair mais clientes para vender mais. Só que também não adianta nada você vender mais se o seu preço está errado, porque aí cai exatamente no que você trouxe. Vende, né? Fatura relativamente bem, mas no final das contas está no 0 a 0 ou está devendo. Então, o trabalho a se fazer é, primeiro, como que eu cheguei nesse preço? Como que eu me baseei? Eu copiei da concorrência, eu fiz um cálculo, mas eu não sei se esse cálculo está correto, ou eu fui atrás de uma pessoa que me ajudasse a calcular, matematicamente falando, da forma correta. E isso você consegue fazer tranquilamente. Aí sim, a partir dessa etapa, segundo, esse preço que eu cheguei, que eu corrigi, né, ou que eu mantive, está atendendo os objetivos que eu tenho para o meu negócio? Representa o posicionamento público que eu quero atingir? Eu uso isso como experiência porque quando eu saí da educação financeira, eu cobrava um valor, né? Um valor até, não, eu falo alto, mas no sentido de, sim, já não era o mesmo valor de quando eu comecei. Aí eu vim para o digital e eu mudei meu público, então eu resolvi falar com micro e pequenos empreendedores. Eu sabia que eu não podia contratar, não podia cobrar o mesmo preço que eu cobrava no offline, porque no offline eu trabalhava com empresas menores, eu prestava consultoria financeira para pequenas empresas. Então, são empresas que têm um faturamento diferente de um freelancer, de um autônomo. Aí eu quis me posicionar de forma acessível. Eu quero que o meu público, o meu cliente me enxergue como uma pessoa acessível. O meu preço precisa refletir isso. Então, isso é a parte estratégica. Só que aí só olhando mesmo de forma bem individualizada para cada negócio, para entender cada um desses pontos. Mas é possível resolver. Não é uma coisa que leva muito tempo. Talvez eu falando agora tenha parecido bastante complexo, e caso tenha parecido complexo, a boa notícia é que não leva muito tempo.
Coisas assim, em uma semana, no máximo, você resolve esse tipo de situação, se você já tem aí o seu negócio minimamente estruturado, né? Então, se você já organizou suas finanças pessoais, se você está organizando as finanças do seu negócio, então é possível, em pouco tempo, em menos de um mês, você alinhar tudo isso de forma que, além de você ter lucro, você ainda consegue potencializar o seu negócio com o próprio preço, porque uma das funções do preço é essa. As pessoas acham que o preço é só para eu comunicar para o cliente quanto que ele tem que me pagar e não é. E o preço é para você, teoricamente, o objetivo do preço no seu negócio é virar prolabore para você, custear toda a estrutura do teu negócio, da produção, né, do bem, do serviço, reinvestir no próprio negócio, né? Então, e também te posicionar perante o mercado. Então, essas são as 4 funções básicas, né? Existem outras funções, mas essas são as principais. Então, essa é a parte estratégica, você entender como você está em cada um desses pontos. Eu realmente espero que o pessoal tenha entendido, que eu tenha ajudado nesse ponto, mas também podem tirar dúvidas depois, que eu posso ajudar a entender posso ajudar a entender melhor essa questão, porque, de fato, para quem não tem afinidade nenhuma, parece um bicho de 7 cabeças. Mas, conforme você começa a entender essas questões e trazer para o teu universo do teu negócio, vai ficando cada vez mais fácil. Com certeza. Camila, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo, eu queria que você... Uma pergunta assim, não sei se vai ser tão simples assim de responder, né, de pronto, mas se tem algo que você gostaria de ter ouvido, algum conselho, quando você estava começando a empreender, que teria te ajudado a evoluir mais rápido, a não cometer certos erros, ou não, assim, não tem essa, você entende que os erros fazem parte do aprendizado, enfim. Ai, um pouco dos dois, né? Acredito sim que se não fossem os erros eu não estaria aqui hoje. E eu estou num momento satisfatório do meu negócio, então sim, foram as coisas ruins e que também trouxeram até aqui, mas ao mesmo tempo eu queria sim ter escutado alguns conselhos em relação a empreendedorismo. E eu até tenho falado um pouco mais sobre isso hoje nas minhas redes sociais, que o primeiro deles é uma coisa que é muito comum com quem empreende solo, como a gente tem uma restrição financeira para investir, a gente fica indo muito atrás de conteúdos gratuitos na internet, de cursos que costumam ser mais acessíveis e acaba descartando de imediato uma mentoria, uma consultoria. Eu fui esse tipo de pessoa e isso é o tipo de coisa que eu arrependo, porque recentemente eu coloquei na ponta do lápis quanto que eu investi em cursos e eu percebi que esse valor eu teria pago fácil, assim, foi um valor absurdo, eu quase surtei, eu falei, gente, eu não acredito, né? Assim, foi um valor que foi investido, eu planejei para fazer esses investimentos, porém o retorno não foi tanto quanto eu esperava, quanto eu sei que eu conseguiria se eu tivesse uma pessoa do meu lado olhando para mim, para o meu negócio, olhando para o meu problema. Então, hoje, se eu fosse voltar atrás, eu sei que o patamar que eu atingi hoje eu teria atingido muito mais rápido se, ao invés de eu ficar investindo tempo e dinheiro atrás de todos esses conteúdos que estão fragmentados por aí, eu fosse atrás de uma pessoa com muito mais experiência do que eu e chegasse para ela e falasse assim, olha, eu quero te contratar para me ajudar a alavancar o meu negócio, a fazer ele atingir tanto de faturamento por mês. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje eu pagaria com certeza para uma pessoa. Ah, é um investimento mais alto? Sim, é um investimento mais alto. Poxa, você está pagando pelo tempo de uma pessoa e a experiência dela para olhar para você, para o seu negócio, te ouvir e fazer um plano de ação, muitas vezes com você, e dependendo do profissional, ele vai fazer um plano de ação para você. Né? Então, faz toda a diferença que a acessibilidade financeira a esse serviço seja maior. Só que ele encurta o seu trajeto num tanto, né? Que quando depois de muito tempo, eu fui ter oportunidade, eu contratei uma mentoria de negócios para refinar os meus produtos, e aí que eu percebi, falei, meu Deus, por que eu não fiz esse investimento antes? Então, o conselho que eu dou por mais que seja desafiante, para você que está empreendendo solo, investir num serviço, numa consultoria, numa assessoria, com qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa no sentido com quem quer que seja, né? Se você pode fazer isso, mesmo que isso implique esperar um pouquinho mais,
faça. Vai ser o melhor investimento que você vai fazer se você souber quem você está contratando, porque essa pessoa vai ser capaz de encurtar caminhos que você vai precisar errar muito até chegar lá. Então, com certeza eu queria que alguém tivesse me provado isso no passado e eu teria feito, viu? E hoje é o que eu recomendo para qualquer uma pessoa. Pode comprar os seus cursos, ok, invista nos cursos também, mas se você realmente está com um gargalo que te impede de ir para o próximo nível, que te impede de lucrar, vá atrás de uma pessoa que seja mais especialista nesse aspecto, né? Não só financeiro, mas em outras áreas do seu negócio também. Me identifiquei pra caramba, porque eu tô passando exatamente por isso agora, assim, do tipo, eu finalmente, né, acordei sobre essa questão. No início eu achava absurdo pagar mais de R$ 1.000 no curso. Ah, mas um curso online não tem, né? Tinha aquela crença, o curso online não tem os mesmos custos que um presencial, ele não vai ter que pagar, alugar um espaço e não sei o quê, né? E agora, assim, né, nas mentorias que eu entrei, que eu adquiri recentemente, assim, eu estou fazendo exatamente pelo que você falou, de, poxa, é, assim, realmente são pessoas que passaram, assim, que chegaram, na verdade, onde eu pretendo chegar com o meu negócio um dia, e, assim, estão encurtando o caminho, assim, de certas questões que eu não conseguia aprender e perceber sozinha, né, elas estão facilitando, estão ensinando, e realmente, se você pode, realmente vale muito a pena uma mentoria, porque realmente a pessoa vai te direcionar para o que você busca, para o que você tem dificuldade, né? Então, super me identifiquei. Ah, com certeza. Eu também passei por isso, né? Então, também falo com experiência de causa mesmo, porque, como eu te falei, quando eu cheguei a calcular, né? Eu tive a minha fase louca dos cursos, né? Então, saía adquirindo tudo, e eu percebi justamente isso. Falei assim, poxa, o conhecimento eu sei, e eu até sei onde achar, por mais que ele esteja picotado, espalhado por aí, eu sei como organizar isso. A questão é que existem questões dentro do empreendedorismo que a gente não vai saber resolver através de um curso, porque a gente ainda não viveu. Então, a gente realmente precisa do olhar bem de perto de quem esteve lá. E então, realmente, eu acredito também que mentoria vale a pena, porém, é aquela coisa, como tudo que a gente vai adquirir, a gente deve pesquisar sempre. Então, é importante você pesquisar essa pessoa que você está contratando, seja um gestor de tráfego, não é só um mentor, mas desde um funcionário, uma pessoa que é freelancer, tudo isso você precisa avaliar bem, justamente para evitar que você tenha prejuízos financeiros. Empreender, nessa jornada empreendedora, é inevitável que a gente, em algum momento, vá ter prejuízo financeiro. Isso faz parte, faz parte. Só que, quando a gente tem já uma noção de que, bom, eu sei que eu vou investir, eu sei que tem possibilidades disso aqui dar ruim, né? O que eu posso fazer para evitar ao máximo? Ah, então eu preciso ver quem que é essa pessoa que eu estou contratando, né? O que ela de fato conquistou, conversa com essas pessoas, né? Se você vai contratar uma mentoria, eu trabalho também com mentorias, então assim, eu converso com a pessoa. Eu já neguei atendimentos de mentoria porque a pessoa que me procurou não estava pronta para aquele momento. Então é importante, porque assim como eu já tive processos que eu me apliquei e o mentor também me rejeitou, falou assim, olha, super acredito que você iria se beneficiar disso, só que você precisa passar por essas etapas aqui antes. E eu entendi numa boa. Tanto é que no futuro eu já sei, com certeza eu vou fechar com essa pessoa, porque ela foi transparente. Então isso a gente já filtra por aí. Então é importante selecionar bem. Assim como a gente seleciona, né, Carol, os investimentos para nossa carteira financeira, é a mesma coisa para o nosso negócio. A gente precisa selecionar bem os fornecedores, precisa selecionar bem as pessoas que a gente vai contratar, né? E a gente precisa selecionar muito bem, e melhor ainda, os mentores que a gente vai seguir, né, para nos ajudar nesse processo. Com certeza. Camila, queria te agradecer por ter aceitado o convite para essa conversa de hoje. Foi muito bom, foi muito produtivo. Eu tenho certeza que
as empreendedoras que ouviram até o final já vão sair daqui renovadas e com certeza já vão ter muitas dicas boas, né? Muitas lições boas para aplicar nos negócios dela e crescerem, né? E evoluírem cada vez mais. Eu queria que você deixasse aquele momento beijo da Xuxa, né? Manda beijo para Xuxa. Né? Você fala suas redes sociais, algum recado que você quer deixar aqui para os ouvintes, né? Como é que pode te encontrar para acompanhar mais o seu trabalho? Fica à vontade. Bom, então, né, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, espalhando a mensagem, compartilhando aí com outras pessoas e até mesmo, né, fortalecendo a nossa própria rede de apoio. Então, o mensagem final também que eu queria, né, quero deixar é que eu entendo se nesse momento, né, você que está do outro lado escutando, se você está num momento desafiante com o teu negócio, isso faz parte. Mas não desista, sabe? Realmente são fases que muitas vezes a gente precisa passar para atingir o próximo nível. E se você precisa de alguma ajuda, quer tirar alguma dúvida, quer acompanhar mais aí de perto o meu trabalho, eu estou em quase todas as redes sociais. Então você pode me achar no Instagram, lá eu estou como Camila com 2 L's, Winter, W-I-N-T-R, provavelmente vai ter aqui na descrição em algum lugar, é tudo junto. Tem o meu site também, que a partir de agora eu vou começar a reativá-lo com alguns conteúdos, né? Eu colocava alguns artigos, voltarei com alguns artigos, conteúdos em textos, www.camilawinter.com.br. Tem um projeto também de podcast no Spotify, que é o Plantaí Podcast, que é também sobre empreendedorismo, então ele é focado exclusivamente em empreendedorismo. Fica o convite também para quem quiser emendar aqui nesse episódio, um outro episódio de podcast, e só me chamar caso queiram tirar algumas dúvidas, acompanhar mais aí o meu trabalho, no que precisar. E mais uma vez, para finalizar, Carol, muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que ouviu até agora. Se você gostou da Camila, segue ela aí nas redes sociais, começa a acompanhar o trabalho dela, que eu tenho certeza que você vai aprender cada vez mais. E se você também caiu nesse podcast de paraquedas e ainda não me segue, segue lá também no Instagram, carteiraazul.finanças ou Carteira Azul nas outras redes sociais, tá? A gente sempre tem conteúdos lá de finanças pessoais e investimentos para vocês. É isso, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.